amigo Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Boa noite, irmãos que estão aqui no templo, vocês estão nas suas casas, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco nessa noite de alegria, de estarmos na casa do Senhor, para ler a palavra, louvar a Ele e engrandecer o nome dEle. Vamos orar por esse culto. Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, te damos graças, Senhor, por a oportunidade que tem nos proporcionado, Senhor, de te cultuar, Senhor, em meio a um momento tão difícil que passamos. Mas eu sei que estás conosco, Senhor, a lutar conosco. Fica com as pessoas, Senhor, que estão chorando, pranteando, Senhor. Pessoas que morreram em sua família, pessoas que estão no hospital, Senhor. Que Tu venha curar, que Tu venha cada vez mais trabalhar na vida de pessoas, Senhor. Fica conosco nesse culto, aceita os louvores, a pregação que vai ser feita por o pastor Mário. Que Tu nos use, Senhor, como instrumento de honra para Teu louvor. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mestre, o mar se revoltam, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. E a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e sejam encapelado do mar, a ira dos homens, ó gênio do mal. Tais águas não podem a tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Mestre, cheio de tristeza, me queres consumir. A dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, que eu estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e sejam encapelado do mar, a ira dos homens, ó gênio do mal. Tais águas não podem a tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai,
convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céus. E contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai e sejam encapelado o mar. A ira dos homens, ó gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Vamos estar agora fazendo uma leitura lá no livro de Ruth, né, o 8º livro da Bíblia. Vamos estar lendo o capítulo 1, do 1 ao 11, né, que os irmãos possam abrir suas Bíblias nas suas casas e nos acompanhar conosco nessa leitura. Ruth, o livro de Ruth 1, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. 2. Este homem se chamava Emeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, afrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Emeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficou assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. 6. E então se dispôs ela com suas noras a voltar à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: Ide e voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejas felizes, cada uma em casa do seu marido. E as beijou, e elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenha eu ainda no ventre filhos que para vos seja o marido. Vamos orar agradecendo por a palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por a palavra lida, por as verdades contidas nela, Senhor, que ela cada vez mais venha frutificar no nosso coração, Senhor. Nos abençoa nessa noite. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A tua voz chamando pelo meu nome, para entrar em comunhão, os sinos
tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é meu rio de vida que me sustenta. Deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é meu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é meu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é meu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é meu rio de vida que me sustenta. Graça e paz, irmãos, boa noite, Deus abençoe você que está aí no seu lar, assistindo o nosso culto, que Deus possa abençoá-los nessa noite. Hoje é o primeiro domingo de junho de 2020, hoje nós deveríamos estar aqui no templo, participando da ceia do Senhor, mas infelizmente nós estamos nessa situação aí de quarentena, não temos podido. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, em julho a gente vai participar da ceia do Senhor. Eu queria dar continuidade à leitura do nosso irmão Edmilson, no livro de Ruth, capítulo 12 em diante até o 22, e aí a gente encerra esse primeiro capítulo. Eu queria estar trazendo uma série de mensagens em cima desse livro. Esse livro ele é muito atual. Ele é para os dias de hoje, assim como toda a Bíblia. A Bíblia é um livro atual. A Bíblia não vai ficar velha nunca. E aí eu queria tirar algumas lições práticas desse texto, desse livro, dessa experiência dessa família. E aí o versículo 12 ao 22 diz assim: Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais
para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperá-lo-ias até que viesse a ser grande? Obter-vos-ia de tomares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegar a Belém. Sucedeu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela dizia, não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos aprender essa noite, tirar lições, ó Deus, nesses próximos domingos, com relação a essa história, esse relato bíblico. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, pelo privilégio de podermos estar aqui, de cultuar o Senhor, de poder ser instrumento nas tuas mãos para levar a tua palavra aos lares. Que o Senhor esteja visitando os lares essa noite, abençoando as famílias, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que ainda se encontram, ó Deus, no leito, que a tua graça possa alcançá-los e que a cura possa chegar. Deus, que essa pandemia possa passar, que essa situação possa ser contornada e assim nós possamos voltar à nossa vida normal. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, na Bíblia, existem 2 livros com nome de mulher. Um é Esther. Vocês sabem que Esther era uma judia que casou com um gentio. E Ruth é o contrário. Ruth era uma gentia que casou com um judeu. Então a história de Ruth é uma história muito bonita, é uma história comovente, é uma história de amor, é uma história onde nós não vamos ouvir a palavra amor. Você não vai encontrar no livro de Ruth a palavra amor. Mas isso não quer dizer que esse livro não seja cercado de amor. Isso nos ensina, isso nos mostra, dramatiza que o amor não é algo para ser falado. Amor é para ser vivido. É o amor de Deus por nós. Deus não precisa ficar dizendo que nos ama, apesar que na palavra dele tem muitos textos que mostram isso. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus tem mostrado o amor dele por nós diariamente, nas mínimas coisas, nos mínimos cuidados. Deus não precisa ficar gritando aos 4 cantos que nos ama, que tem amor por nós, porque ele mostra isso diariamente. E é isso que a gente vai encontrar no livro de Ruth. Você não vai encontrar a palavra amor.
mas você vai ver muita expressão de amor, de cuidado, de carinho dos personagens desse livro. Então, esse amor, ou o amor, não precisa ser verbalizado. O amor de Deus não precisa ser verbalizado, porque Deus mostra o seu amor diariamente com cada um de nós. Só o fato dele nos manter vivos é a prova muito clara do seu amor. O fato dele ter permitido que nós tivéssemos vindo à existência já é a prova muito clara do amor de Deus. Então, Ruth é um pequeno livro da Bíblia, só tem 85 versículos, 4 capítulos, né? Como o irmão Edmilson bem falou, é o 8º livro do Velho Testamento, fica ali depois de Juízes, e eu queria lhe encorajar, nesse período de quarentena, para você ler esse livro, curtinho, fácil a compreensão, e com certeza muito vai edificar a sua vida. Então, o livro de Ruth, ele retrata muito esse momento que nós estamos passando. Esse momento que a humanidade vive. Esse momento de pandemia. A Bíblia vai dizer que nos dias de Noemi, eram dias muito difíceis. Dias muito complicados. Nós também estamos vivendo esses dias. Dias muito difíceis, muito complicados. Nos dias de Noemi, também era dia de instabilidades. Nós estamos vivendo muitas instabilidades. Nós não sabemos quando isso vai acabar e como vai acabar. Então isso tem trazido desestabilidades na vida social, econômica, espiritual da vida das pessoas. Nos dias de Noemi também era dias de muita incredulidade, como nos nossos dias. É dia de muita dureza de coração, dia de esfriamento espiritual, dias de distanciamento do Senhor. Nos dias de Noemi era assim. E eu fico pensando que quanto mais o homem sofre, mais parece que ele endurece a cerviz. Nos dias de Noemi era dias também que as pessoas tomavam decisões erradas. Você tira pela atitude que Noemi e seu marido tomou. Eles foram embora. Eles foram para uma terra pagã. Hoje também as pessoas têm tomado decisões erradas. Às vezes as pessoas tomam as suas decisões, as pessoas fazem as suas escolhas e depois querem culpar Deus. Noemi quis culpar Deus. No versículo 13 ela vai dizer isso. Ela diz assim no finalzinho: porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela bota a culpa em Deus, em algo que ela quem tomou a decisão, ela e o marido, de ir embora de Belém. E agora ela diz: o Todo-Poderoso tem me afligido. Às vezes as pessoas fazem as suas escolhas, tomam as suas decisões e querem que Deus resolva o problema rapidinho, no estalar de dedos. O relato bíblico nos diz que no período dos juízes, que era um período difícil, um período de muita desobediência, se você ler o livro de Juízes, ou se você já leu, você vai observar que esse livro tinha uma máxima, tinha uma temática. Se você ler, por exemplo, Juízes 4:1, eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia, diz assim, é só você voltar, você já está em Ruth, é só voltar para trás e você vai encontrar o livro de Juízes. Diz assim, os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Se você pegar também o 6:1, diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Se você ler 10:6, veja a mesma temática.
Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, serviram aos Balaíns, a Astarote, aos deuses da Síria e ao Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Então era assim a temática do livro de Juízes. O povo desobedecia, o povo virava as costas para Deus, Deus punia esse povo clamava a Deus e Deus socorria esse povo. O livro de Juízes trabalha esse tema. Era assim, o povo desobedecia, Deus punia, eles clamavam misericórdia a Deus, Deus socorria aquele povo. Era assim. E é dentro desse contexto que está a história dessa família. Elimeleque e Noemi. Eles eram judeus, moravam em Belém da Judéia. Nós sabemos que foi o local onde Jesus nasceu, Belém. E a palavra Belém significa a casa de pão e do louvor. Isso que significa Belém, casa do pão e de louvor. E esse casal está preocupado com aquela situação de seca, de fome, e aí eles resolvem abandonar a terra prometida, o lugar designado por Deus para o seu povo. E aí vão embora e levam os seus 2 filhos, Mahlon e Quilion, e vão ali para a terra de Moabe, para a terra dos Moabitas. E os estudiosos do livro de Ruth são unânimes em dizer que faltou esperança, faltou fé no coração dessa família, porque eles decidiram ir para um país pagão. Parece que a família de Noemi havia esquecido Deus, havia esquecido que Deus é o Deus que reverte toda e qualquer situação. Aquela família parece que esquecera do compromisso que Deus tinha com eles, de suprir as necessidades, de socorrê-los. Nós sabemos que os dias hoje são maus. Hoje nós temos dias de desesperança, nós temos dias de desemprego, dias de doenças, dias de morte, mas nós nunca podemos perder a esperança em Deus. Eu não sei se vocês sabiam, mas hoje os hospitais já têm uma ala, não só para tratar a Covid-19, mas para tratar pessoas com problemas psicossomáticos, problemas depressivos, porque as pessoas perderam a confiança em Deus, as pessoas perderam a esperança. Esse é o momento que a gente precisa confiar em Deus. Esse é o momento que a gente precisa voltar-se para Deus. Lucas 1,37 vai dizer que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Se nós não confiarmos em Deus, nós estamos perdidos. Vamos estar na mesma situação que estava a família de Noemi. Vamos fazer escolhas, decisões erradas, vamos tomar caminhos que não devemos. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor mais do que nunca. Essa é a hora, esse é o momento de nós fazermos isso. Sabe por quê, queridos? Porque a tribulação pode bater nas nossas portas. O justo, o crente, passa por aflição, passa por lutas, passa por dificuldades. Não tem nenhum versículo na Bíblia que nos isente e que diga que isso não acontecerá conosco. Aconteceu aqui com os judeus, o povo de Deus, nos dias de Elimeleque e de Noemi. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E Jesus nos deixou advertido sobre isso. Ele disse assim: essas coisas vos tenho dito, lá em João 16:33, para que tenhais paz em mim mesmo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E aí, quando chegam, Elimeleque e Noemi, na terra dos Moabitas, eles procuraram um caminho mais fácil e foram exatamente para esse lugar. Os Moabitas, eles tinham ódio dos israelitas. Vocês conhecem a história dos Moabitas. Os Moabitas é resultado do relacionamento incestuoso entre Ló e uma das suas filhas. A Bíblia diz que depois que Sodoma e Gomorra foram destruídos, só sobrou Ló e as suas duas filhas. E essas duas jovens vão para o deserto com o pai e com medo que não aparecesse mais casamento para elas, que pudesse perpetuar a família, elas vão embebedar o pai e vão ter um relacionamento com o pai. E desse relacionamento de uma dessas filhas de Ló, nasce um menino. E é exatamente o nome que se dá ao menino, Moabe. É onde surgem os Moabitas. E foi exatamente entre os Moabitas que essa família foi morar. Eles foram para um lugar onde Deus não queria que eles fossem. E aí a tragédia começa a se estabelecer na vida dessa família. A primeira coisa que acontece, Noemi vai perder o marido. Seu marido morre, adoece e morre. E ali é sepultado na encosta da rocha, em uma montanha solitária, diante de um culto pagão. E aí Noemi começa a viver a dor da viuvez. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nada vai dar certo. Seja qual for a circunstância da nossa vida, seja qual for a instância da nossa vida, se nós estivermos fora da vontade de Deus, nada vai dar certo. Isso serve para casamento, isso serve para família, isso serve para endereço, isso serve até para a igreja. Se você estiver fora da vontade de Deus, não vai dar certo. Não tem como a coisa caminhar como deve. Foi o que aconteceu com Noemi. Noemi e sua família decidem pela emoção, pelo momento. E às vezes nós fazemos as nossas escolhas no momento de raiva, no momento de chateação, no momento de crise. E aí essa família vai para longe, né? Longe da família, longe dos amigos, longe dos parentes. E para complicar a situação, para piorar a situação dessa família, além dela perder o marido, vai perder os dois filhos. Os dois filhos de Noemi morrem, porque ela tomou uma decisão errada. Ela fez uma escolha errada. Tem muita gente assim por aí, se dando mal, dando com os burros na água, porque tem feito escolhas erradas. Essa família fez uma escolha errada, porque eles já tinham tido outras experiências de fome, de guerras, mas nesse momento aqui específico, eles decidem ir embora, ir para outro lugar, e vai para uma terra totalmente pagã, que não conhecia Deus, que não tinha Deus. E aí a corda vai apertar. Agora vai ficar solitária, sem marido e sem os filhos, e para complicar, com duas noras. A Bíblia vai dizer que esses rapazes casaram com duas moabitas. E aí vai ficar agora 3 viúvas. Um país distante, longe de casa, longe dos seus, porque tomou a decisão errada. A gente vai ver na Bíblia
alguns personagens que tomaram a decisão certa e Deus abençoou. Nós podemos pensar em Daniel, por exemplo. Daniel tomou a decisão certa em não se contaminar com as iguarias do rei. Foi o que aconteceu com Daniel, Deus o abençoou. José tomou a decisão certa, não adulterar com a mulher de Potifar, não ceder aos caprichos daquela mulher. O que é que acontece com José? Deus o coloca como um dos homens mais importantes do Egito. Nós podemos também pensar em Abraão. Abraão tomou a decisão certa. Quando Deus diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrei. E assim ele tomou a decisão de obedecer à ordem de Deus, ao chamado do Senhor. E a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Deus abençoou Abraão de uma forma sobrenatural. Moisés também tomou a decisão certa. Quando Deus convoca Moisés para libertar o povo do Egito, apesar de ter resistido, ele cedeu ao chamamento de Deus. E Deus o abençoou. Moisés troca todos os prazeres do Egito para servir a Deus. E Deus o abençoa de forma especial também. Diferentemente de Sansão. A Bíblia diz que Sansão tomou algumas decisões erradas na vida. Pagou um preço muito alto. A Bíblia também fala que os amigos de Jó tomaram as decisões erradas. E Deus não abençoou aqueles 3 amigos de Jó. Abençoou Jó, mas não abençoou os amigos. Os irmãos de José tomaram a decisão errada. Tomaram a decisão de vender José como escravo. Que na verdade, Deus transformou aquela decisão em bênção. Mas não por causa deles, por causa de José. Por isso que a Bíblia nos orienta. Por isso que a Bíblia nos chama a tomar a decisão certa. E a melhor decisão que nós podemos tomar é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque as nossas decisões, elas trarão consequências a curto, médio ou longo prazo. A decisão de Noemi com seu marido trouxe consequências a médio e a curto prazo. A curto e a médio prazo. E a longo prazo também, porque essa mulher sofreu, essa mulher pegou. E aí, o capítulo 1 vai falar sobre tudo isso que eu resumi. Vai falar, o final do texto começa a falar sobre isso, sobre esse casamento deles com a Moabita, com as Moabitas, que eram 2. E o casamento dos filhos não durou muito tempo, não deu para gerar filhos. Eles morrem. Como sofreu essa mulher chamada Noemi? Como ela sofreu? Mas a Bíblia vai dizer que Noemi escuta que Deus começou a abençoar o povo, que agora voltou a ter pão na casa do pão, Belém. E aí o texto vai dizer que ela vai voltar. Ela vai chamar suas 2 noras e vai dizer: olha, eu vou voltar para a minha terra. Agora deixa eu dar um conselho a vocês. Voltem para a terra de vocês. Pode ir embora. Eu vou voltar sozinha para a minha terra. Vocês ficam aí na terra de vocês, com os deuses de vocês, com os familiares de vocês. E aí o texto diz que Orfa diz:
deu um beijo na sogra e foi embora. Mas Noemi vai fazer uma das mais belas declarações que alguém pode fazer para outra pessoa. Ela vai fazer uma declaração belíssima, uma declaração de fé, uma declaração de confiança, uma declaração de alguém que havia entendido quem era Deus, que havia compreendido o tamanho de Deus. Ruth vai fazer uma declaração de quem verdadeiramente compreendeu o Deus que muda, reverte todo e qualquer quadro. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Não importa ser com fome, com necessidade, com escassez, onde você for, eu vou. Eu estou com você. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Onde for a sua casa, simples, humilde, sem nada dentro, eu vou estar lá com você. O teu povo é o meu povo. Noemi está dizendo, Ruth está dizendo, eu agora sou uma judia também. Eu sou uma judia pela fé. Foi o que Cristo fez conosco. A igreja de Cristo é o Israel espiritual de Deus. Todos nós agora somos judeus pela fé. Somos o Israel espiritual do Senhor. E Ruth vai dizer isso aqui. O teu povo é meu povo. Agora eu sou judia. Eu faço parte desse povo agora. O teu Deus é o meu Deus. Ruth havia entendido quem era Deus. Talvez isso esteja faltando a tantas pessoas nos nossos dias. Entender quem é Deus. O tamanho de Deus. O poder de Deus. Eu sei que essa situação que está aí colocada, que está aí posta, tem trazido, além do medo, tem trazido questões psicossomáticas. Tem muita gente aí com pavor, com medo, não consegue se aproximar mais de ninguém, porque estão assustadas. Mas nós nunca podemos deixar de pensar, de entender quem é Deus. Ruth entendeu quem era Deus. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Esse Deus que pode. Não importa a circunstância. Nós não estamos presos a circunstâncias. Deus não está preso a circunstâncias. Ele não foi destronado. O vírus não destronou Deus. Ele continua sentado no mais sublime trono, regendo a terra, no controle de todas as coisas. Eu vou parar por aqui essa minha palavra. Para a semana a gente vai andar mais um pouquinho no livro de Ruth. Eu queria lhe encorajar a ler o capítulo 2, que nós vamos dar uma olhada nesse capítulo. E eu queria ver junto com vocês as lições que a gente pode tirar do capítulo 2. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que Deus continue nos fortalecer, nos sustentar com sua mão poderosa. Eu sei que os dias são maus, os dias são terríveis, mas o Senhor continua no trono, continua à frente de todas as coisas. Ele continua e continuará sendo o Senhor da história. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de reflexão. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração e trazer paz, mesmo no momento que não tem paz.
que possa trazer segurança no momento em que não nos dá segurança, no momento complicado, Deus. A tua palavra diz que a tua paz excede todo entendimento. Talvez o entendimento é não ter paz. Talvez o entendimento é desesperar. Talvez o entendimento é entrar em crise. Mas a tua paz, Senhor, excede todo entendimento. Então nos ajuda, socorre-nos como igreja, como teus filhos, Senhor. Visita aqueles que estão angustiados, desesperados. Ó Deus, no nome de Jesus, e traz a tua paz. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Até nós, por tua graça e favor.
és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele
Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém. Já estamos chegando ao término do nosso culto. Eu queria só dar alguns avisos antes de nós fazermos a oração final. Eu queria lhe lembrar que quinta-feira teremos o nosso estudo bíblico. Vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Colossenses. Já assistimos aí 2 estudos do capítulo 1, que foi muito bom, as explicações dadas, e eu queria lhe encorajar. Se você não assistiu, você pode fazer ainda, Se encontra lá no YouTube, no Facebook, você pode encontrar a nossa página e assistir os estudos. E quinta-feira nós vamos ver o capítulo 2. Então leia aí na sua casa, para que a gente possa, assim, estar meditando quinta-feira, dando continuidade a esses estudos na carta de Paulo aos Colossenses. Domingo ainda vamos dar uma olhada no livro de Ruth. Eu queria lhe encorajar a ler essa semana esse livro, curto, mas que traz muito aprendizado para as nossas vidas. E eu queria lhe dar uma pastoral, para você que é da Igreja Congregacional em Pesqueira e para você que nos assiste de uma outra realidade. Evite assistir os jornais. Evite assistir essas notícias que estão aí postas. O jornal só fala de morte, Covid-19 e política, só. Então isso não nos edifica. Aproveite esse tempo de assistir um jornal e de repente vai ler a Bíblia, vai orar, vai rever alguns estudos que estão aí postos nas mais diversas redes sociais, enfim. Mas não se prenda a jornal. Esses jornais, nesse momento, só traz desesperança, só traz angústia, só traz desespero. Hoje eu me encontrei com uma senhora num Multibom e ela me dizia que estava desesperada, estava angustiada. Ela disse que entra no mercado e faz a compra dela em 10 minutos. Não consegue se aproximar de ninguém, não consegue falar com ninguém. E eu dizia para ela, a senhora tem que ter calma, a senhora tem que confiar em Deus. Mas ela disse que está nessa angústia. Eu disse, não assista ao jornal, porque não edifica as nossas vidas. Jeremias vai dizer em Lamentações, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E jornal não vai trazer esperança. Só tem uma coisa que vai trazer esperança nesse momento, é a palavra de Deus. É buscarmos Deus, é se agarrar com Deus. Fora disso, é o momento da gente descartar essas coisas. Fique desinformado. É melhor. Esse momento é um momento que você precisa ficar desinformado. Porque, infelizmente, as notícias não são boas. Há uma massificação de notícias ruins. Enfim, há um pouquinho de terrorismo também. Então, evite. Tanto ver como passar informações negativas para as pessoas. Porque não edifica, não vai ajudá-las em nada nesse momento de pandemia. Então nós vamos orar. Eu queria agradecer ao nosso irmão Edmilson pela direção, nosso irmão Érico ali no controle, o grupo de louvor, que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês. E quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui às 7 horas, tendo o nosso estudo do segundo capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, e domingo, às 18 horas, teremos também o segundo culto do mês de junho. Então, Deus abençoe, boa noite para todos vocês e um bom começo de semana. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pela vida do nosso irmão Edmilson, que dirigiu esse trabalho,
pela vida do Eric, que tem se disposto, Senhor, a estar conosco no controle. Muito obrigado pela vida do Diogo, de Gabi, de Jennifer, do Lucas, do Pedro, no louvor. Que o Senhor continue a abençoá-los, Senhor. Nos dá uma semana de paz. Nos livra do mal, Senhor. Visita os nossos que estão passando por essa luta, por essa enfermidade. Senhor, cura, meu Deus. Faz milagres, Senhor. Que essa situação possa ser contornada. Que num espaço breve de tempo, o teu povo possa se reunir novamente para adorar o teu nome, para estarmos em comunhão, estarmos unidos como corpo, Senhor, como igreja. Então tem misericórdia de nós e nos abençoa, nos dá uma noite de sono reparador e nos prepara, Senhor, para essa semana que começou hoje. Visita-nos, continua a derramar da tua graça e da tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém.